Olá, seja muito bem-vindo ao programa Acelerando na Confeitaria. O meu nome é Carolina Xavier, fundadora do Carolina Xavier Doceria, e eu estou aqui para discutirmos as principais estratégias para que você consiga faturar até R$ 3.000 todos os meses no conforto da sua casa e com baixo investimento. E no episódio de hoje vamos discutir como que você faz para alavancar suas vendas online, tá certo? E a primeira pergunta que eu te faço é: o seu negócio já está preparado para começar suas vendas online? Se não, fica tranquilo que aqui eu vou estabelecer todos os principais quesitos para que você consiga aumentar suas vendas online, mesmo que você ainda não tenha um canal de vendas online. Então, o primeiro passo, qual que é? Justamente a criação do seu canal online. O canal online ele vai te possibilitar alcançar uma demanda muito maior de clientes e de pessoas no geral. Por quê? Porque a internet hoje em dia ela veio com esse benefício de que você consiga alcançar outras pessoas além do seu ciclo social. Então, por exemplo, se você tivesse uma loja física agora, o máximo que você conseguiria era atingir as pessoas que estão no ciclo ao redor da sua loja e pessoas que conhecessem ou ouvissem falar da sua loja e chegassem nela através dessas informações. Já no seu empreendimento online, você consegue atrair pessoas além do seu ciclo social e pessoas que estão próximas a você, você consegue atrair pessoas muito distantes. Por exemplo, você pode atrair para o seu negócio pessoas que estejam em outros países e mesmo assim tenham interesse em consumir o seu produto. Então você consegue ter uma demanda muito maior de clientes procurando, o seu produto, independente de qual que seja. Claro que tem produtos que vão trazer uma proximidade maior do público mais próximo a você, como no seu estado, na sua cidade, e tem outros produtos que você consegue ofertar para pessoas que estão mais distantes, por exemplo, em outros países. Isso é algo que você também tem que determinar antes de montar o seu negócio online. Como aqui o nosso foco é a confeitaria, é o seu negócio digital voltado para doces, bolos e por aí vai, o mais indicado é que você consiga atingir outras pessoas, mas sempre focando em pessoas próximas que possam consumir o seu produto e que possam indicar para outras pessoas também próximas, fazendo com que elas cheguem até você e que você consiga difundir o seu produto para mais pessoas. Então, esse primeiro tópico é sempre voltado na criação da sua loja online. Então, ela pode ser via Instagram, pode ser um site, pode ser um blog. Atualmente, o que você consegue fazer para atrair mais pessoas e que tem gerado mais resultados são as lojas online através do Instagram. O Instagram é uma rede social que vai te permitir justamente entrar em contato com outras pessoas, independente de onde elas estejam, e consiga atrair elas para sua loja online. E você pode utilizar essa loja online tanto para fazer entregas para pessoas um pouco mais distantes, via correio e por aí vai, quanto você pode marcar um local de entrega. E esse local de entrega pode ser a sua casa, pode ser a sua loja, pode ser um ponto comercial e por aí vai. Então são pequenos desafios que você vai pré-estabelecer antes de formar o seu negócio online. Então agora eu te pergunto, você já sabe para que serve o seu negócio online e já sabe que ele vai te trazer a vantagem de conseguir alcançar muito mais pessoas. Você está preparado para seguir adiante? Agora que você já tem todos os princípios para criar o seu negócio online, está na hora de você utilizar estratégias para alavancar, para que gerem mais interação nesse teu negócio. Então, independente que seja blog, Instagram, aqui eu vou focar mais no fato do Instagram, que é o que gera mais resultado atualmente, principalmente nas docerias online, tá certo? Então, se você tem um Instagram já voltado para a sua doceria, as principais técnicas que vão te permitir aumentar o engajamento, e quando você aumenta o engajamento, você consegue atrair muito mais pessoas, porque as pessoas começam a entender o seu produto, o seu negócio como algo de valor. E no momento que o seu Instagram ele passa a ter valor, você consegue distribuir conteúdo de forma muito mais interessante para muito mais pessoas. E aí, como que você faz para conseguir gerar esse conteúdo de valor? Para você ter um Instagram interessante, que cause desejo e que tente ter uma conexão com o seu público, não basta apenas postar fotos e fazer stories. Você precisa ter constância no seu dia a dia. Então, como que funciona? É interessante que você poste pelo menos uma foto por dia para manter o seu feed sempre atualizado. E isso não quer dizer que seja simplesmente só foto e o seu feed vai ser só foto. Você pode utilizar várias estratégias para conseguir atrair melhor o público. Outra estratégia que você vai utilizar são os stories. Os stories eles te permitem
está constantemente atualizado ali no seu feed. Então, uma vez que o seu cliente ele consegue ver ali a sua bolinha em cima do Instagram acesa, ele sabe que tem algo inovador, tem algo novo vindo da sua doceria, provavelmente para ele. Então, você consegue atrair a atenção dele. Se você tem um Instagram sempre atualizado, você vai conseguir atrair mais clientes, eles vão voltar mais o olhar para você. Mas isso não significa que só fotos sejam suficiente. Você tem que gerar um conteúdo interativo e interessante para que você consiga juntar esses 3 tópicos. Tanto conteúdo, quanto interesse, quanto algo que possa agregar na vida do seu cliente e que possa atrair ele de alguma forma. E como que você faz isso? Hoje em dia existem muitas formas, algumas formas são mais interativas que outras. Eu sempre gosto de utilizar essas formas interativas como enquetes no Instagram, e aí você pode optar por perguntar quais são os sabores que os seus clientes gostam mais, quais recheios, quais tipos de decorações eles acham que impactam mais visualmente e que eles comprariam de cara. Então você pode utilizar as enquetes do Instagram para conseguir respostas de produtos, inclusive, que vocês podem vender mais. Uma vez que você tem 10 produtos e 3 chamam mais a atenção dos clientes. Mas você pode achar que são 3 diferentes do que realmente são. E para você ter essa resposta precisa, essa questão de gerar uma interação com o seu cliente vai fazer com que você tenha mais dados de fácil acesso para que você consiga ali produzir conteúdo realmente de valor para o seu cliente. Então você pode utilizar enquetes, você pode utilizar perguntas, colocando aquelas caixinhas, e o cliente pode te dar novas sugestões. E é sempre interessante que você esteja apto para receber essas sugestões. Às vezes pode ser uma crítica construtiva, às vezes pode ser sugestão de um produto novo que você deveria trabalhar, que chamaria a atenção dele, mas você ainda não trabalha. Então as caixinhas, elas te permitem ter um olhar dentro da caixinha do seu cliente. Então você como fornecedor, né, como proprietário, às vezes a gente tem uma visão muito fechada do nosso negócio. E uma vez que eu coloco uma caixinha, que eu gero uma interação com o meu cliente, eu consigo ter uma percepção melhor e mais profunda do mundo dele. Eu quero gerar um produto que se encaixe perfeitamente no mundo do meu cliente. E para isso eu preciso ter uma relação mais conexa com ele para saber o que ele realmente procura, o que é que vai agregar valor na visão dele. E tudo isso vai te ajudar a alavancar ainda mais o seu negócio online. Então, uma dica que eu te dou: poste fotos, interage nos stories. Além de fotos, busque postar fotos mais impactantes no seu feed, vídeos partindo o seu bolo, vídeo quebrando uma barra de chocolate, mostrando como que é por dentro, porque isso causa desejo no seu cliente, faz com que ele sinta vontade de apreciar o seu produto. Então, isso é uma estratégia que vai trazer para você inúmeros benefícios que talvez você ainda não tenha despertado o olhar. E quando eu falo nesse quesito de você procurar alimentar o seu feed, eu sei que muitos não conseguem ter produtos com saída suficiente para gerar um conteúdo novo para o seu Instagram. Às vezes você não vende tanto a ponto de ter novas fotos, novos vídeos, novos conteúdos para você divulgar no Instagram. E se isso acontece com você, uma dica muito interessante é que pelo menos uma vez por semana você faça um produto, pode ser um bolo, pode ser uma barra, um ovo de Páscoa, um panetone, independente do que seja. Faça um produto que você trabalhe, não necessariamente para vender, mas faça um produto para que você consiga extrair conteúdo dele. E lembre-se que esse produto que você faz é um investimento, porque uma vez que você consegue extrair conteúdo, você tem material para alimentar o seu Instagram. E quando você alimenta o seu Instagram, você consegue atrair mais clientes. Então, produzam pelo menos um produto por semana para que seja ali o seu material de conteúdo. Então, faz um modelo diferente. E quando você fizer, busque fotos, por exemplo, dele inteiro, da fatia, de você colocando a calda, né? Pode ser um make-off do seu produto, mostrando o preparo dele, desde o preparo até a finalização. Então você vai ter vídeos de preparo, você vai ter fotos de preparo, você pode ter conteúdo extra dele inteiro, dele fatiado, fatiando o vídeo. Você pode ter ali uma fatia de você esmagando ela com a mão, porque isso mostra a textura dela por dentro e causa desejo no seu cliente. Isso apetece o seu cliente para que ele sinta realmente desejo de consumir o seu produto. Então, essa dica de fazer pelo menos um produto por semana
não vai te gerar muito investimento, você não vai precisar fazer muito investimento. E esse produto que você fizer, depois, se você tiver trabalhado com higiene, você consegue depois fatiar e vender, por exemplo, a fatia, você consegue distribuir, fazer uma campanha de degustação para novos clientes. E, Carol, o que é essa campanha de degustação? Uma vez que eu fiz um produto para extrair conteúdo, e se você não me segue no Instagram, já segue lá, no Carolina Xavier Oficial _, que lá eu tento trazer vários conteúdos e dicas, e você vai ver que eu utilizo muito essa estratégia de gerar conteúdo, partindo bolo, fazendo vídeos. E uma vez que você faz isso, você consegue ter ali pequenas porções do seu produto que você consegue oferecer como degustação para um cliente, para um vizinho. E uma vez que ele consome o seu produto e gosta, ele passa a ser ali o seu cliente fiel. Então, essa degustação que você deu a ele passa a ser uma venda, 2 vendas, 3 vendas, ele indica um amigo, então você já ganha um cliente extra. E assim você consegue atingir muito mais clientes sem precisar ter um investimento muito alto. Porque esse um bolo você pode ofertar campanha de degustação, você pode vender fatia e de quebra você ainda consegue produzir muito conteúdo, tá certo? Outra dica importante é que não solta todo o conteúdo que você produziu de uma vez. Então, se essa semana você fez um bolo e fotografou, fez vídeo, tudo, não solta tudo essa semana. Posta uma foto essa semana, daí já mescla com outro conteúdo que você tenha feito e deixa para postar na outra semana, porque isso vai gerar no seu feed, na sua vitrine virtual, um ar mais dinâmico. Então, não vai parecer que você fez só aquele bolo para postar várias fotos. Vai parecer que você teve aquela encomenda, depois você teve outra e por aí vai. Isso vai dar dinâmica ao seu feed. Não vai ficar aquele feed monótono. Muito cuidado e deve se manter sempre atualizado são os seus stories. Os stories, eles são uma ferramenta mais dinâmica que você pode utilizar a seu favor. Ele demonstra, além de tudo, o que o nome já diz. Ele já deixa o seu feed um pouco mais dinâmico. Ele consegue demonstrar a sua rotina, dicas, fotos, promoções e por aí vai para o seu cliente de forma mais interativa, uma vez que ele clica lá e já consome o seu conteúdo de cara. Então, uma dica interessante é você tentar manter os seus stories sempre atualizados. Então, uma vez que você posta novo conteúdo nos seus stories, ele vai lá para frente naquela bolinha acesa com a sua foto e o cliente rapidamente viu, já surge o interesse de ver o que é que você está transmitindo. Então, ele já clica lá e já consome esse conteúdo. Se você tenta manter esses seus stories atualizados, no mínimo 3 vezes ao dia, e eu indico de manhã, à tarde e à noite, ele vai estar constantemente na frente do seu cliente. Então, sempre que ele consumir, quando ele retornar ao Instagram, já tem lá novos conteúdos. Então, isso vai trazer mais autoridade quanto ao sua para o seu cliente. Por quê? Porque ele vai notar, nossa, a Carol, ela tá sempre ali, ela tá sempre produzindo, significa que ela sempre tem encomenda. Então, uma vez que você está sempre mantendo o seu feed e os seus stories atualizados, é como se você demonstrasse para o seu cliente que constantemente você está produzindo para outras pessoas. E se outras pessoas consomem o seu produto, por que ele não deve consumir? Isso gera, além de tudo, confiança no seu cliente quanto ao seu trabalho. Então, se você posta frequentemente nos seus stories, você vai estar sempre atualizado, o seu cliente sempre vai ter um conteúdo para consumir ali instantaneamente, vamos dizer assim, e ele vai estar sempre gerando ali, plantando ali uma sementinha na cabeça dele. Então, se está lá, sempre que ele lembrar de um bolo, ele já consumiu tanto conteúdo seu, ele já viu tanto do que você pode fazer, que quando ele pensar que quer consumir um bolo, automaticamente ele pensa em você. Então, tenta manter os seus stories atualizados pelo menos 3 vezes. Se você conseguir manter de 2 a 3 horas de intervalo a cada stories, mesmo que seja 1 ou 2 a cada intervalo desse de tempo, você consegue ter ali uma bolinha sempre atualizada ali, os seus stories sempre acesos e o seu cliente sempre vai ter essa visão de autoridade, de que você realmente produz cada vez mais e consegue agradar cada vez mais clientes. Porque se você produz um dia uma quantidade e no outro você já produz a mesma quantidade ou mais, significa que você está tendo retorno, que aquilo está gerando resultado. Então, automaticamente o cliente tem essa visão sobre você. O que você pensaria, e é interessante que você sempre se põe nessa situação do cliente. Você como cliente,
Se você quer consumir um bolo, você vai consumir de uma pessoa que está ali sempre mostrando a rotina dela, que tem o feed atualizado com bastante fotos, ou você vai consumir daquela outra doceria que não tem stories e tem 5 fotos. Então é mais provável, não estou levando em consideração preço, design, nada, só a constância nas suas redes sociais. É muito mais provável que você consuma aquele que tem mais conteúdo, porque isso vai estar gerando mais confiança, mais autoridade. Se você produz mais, significa que você tem mais clientes, consequentemente o seu produto é melhor. Isso fixa na cabeça do seu cliente. Então é interessante que você use essa estratégia, mesmo que ela não surta efeito inicialmente, a longo prazo ela lhe gera um retorno muito interessante. Então é interessante que você usufrua bastante dos stories, tente fazer stories sempre dinâmicos, sempre interativos, sempre querendo ouvir também a voz do seu cliente, porque isso é importante para todo negócio. O que o cliente acha de você se você nunca está pedindo a opinião dele, se o cliente, que é a base de tudo, não tem voz no seu negócio? Então, uma vez que você torna o seu negócio mais interativo, que você demonstra que você se preocupa com a opinião dele, que ele para você é uma pessoa importante, aí você consegue ganhar uma atenção a mais. Ele vai ver que você, além de querer vender, você quer agradar. Então isso gera uma proximidade a mais com o seu cliente. Isso vai gerar ali uma intensidade na conexão fornecedor-cliente. E sempre que você tem uma intensidade a mais, você consegue agregar mais e trazer mais o cliente para o seu lado. Então pensem nisso, usufruam muito dessa técnica e vamos para a próxima. Outras maneiras dele consumir o seu produto. Então vamos supor que você venda só bolo. Você pode demonstrar para ele possíveis combinações que ele pode fazer. Por exemplo, um sábado à tarde, um domingo à tarde, você pode fazer a seguinte publicação. O que seria interessante com um bolinho de cenoura? Comenta aqui o que você acha. Daí ele mesmo vai dar algumas sugestões do que você pode combinar com o seu próprio produto, tá certo? E essas combinações você pode utilizar como conteúdo mais para frente. Você pode dar sugestões de combinações. Além de fotos no seu Instagram, é interessante que você poste vídeos. Você utilize muito o Reels, né, do Instagram, que é aquele vídeo mais dinâmico, que geralmente causa ali uma risada a mais no seu cliente. Geralmente são, às vezes, né? Geralmente não, às vezes eles podem até ser um pouco irônicos, podem brincar um pouquinho com essa questão da ironia, da comédia. Então você pode trazer isso como uma postagem diferente. Você pode não só postar bolos, mas dar dicas, fazer com que esse conteúdo seja mais interativo e não apenas só venda. Você pode gerar esse link a mais. Então, no lugar de ter um Instagram só com fotos, literalmente um portfólio do seu produto, imagina o quanto seria atrativo para o seu cliente ele entrar lá e dar de cara com vídeos mais engraçadinhos, uma piadinha com bolo, seja também indicações de como que ele pode consumir o seu produto, novas combinações e por aí vai. Isso surpreende o cliente, é como se você estivesse dando algo a mais do que ele espera. E não tem nada melhor para qualquer pessoa do que você receber algo a mais do que você estava esperando. Isso surpreende, isso dá uma sensação muito boa em todas as pessoas. Então, tudo isso você consegue atrair melhor o cliente. Ele vai enxergar valor na sua marca e não só uma marca que quer só vender. Então, isso é muito atrativo. Isso vai fazer com que o seu cliente realmente queira consumir o seu produto, mas não só pelo seu produto, mas também por você e por todo o conteúdo que você faz. Deu para entender? Se tiver ficado qualquer dúvida, vai deixando aqui também na descrição do vídeo que depois eu vou responder todas e vamos continuar. Além disso, é importante que você tenha constância em tudo que você está fazendo nas suas postagens. Imagina o quanto seria frustrante para o seu cliente se ele tivesse consumindo o seu produto, gerando aquele engajamento com você, trocando aquela afinidade e de repente você desaparecesse como se nunca tivesse existido e voltasse ali uma semana depois como se nada tivesse acontecido. Isso gera uma frustração no seu cliente e acaba caindo ali o seu engajamento da sua vitrine virtual, da sua loja, do seu Instagram, não importa, sempre vai cair o engajamento quando você dá essa sumida. Por isso que é interessante que vocês tenham constância naquilo que postam. Então, começou a postar, a gerar engajamento, tenta não parar. Se por algum motivo você precisar reduzir, é muito mais interessante que você reduza do que você suma por inteiro, tá certo? Então, sempre busquem ter essa constância ali na cabeça do cliente de vocês.
E sempre pensem no seguinte, sempre que você aparece no Instagram, você está plantando, mesmo que você não queira, mesmo que seja desintencional, vamos dizer assim, uma sementinha na cabeça do seu cliente. Então ele pode nem estar pensando em bolo, ele pode nem estar pensando em doce, mas de repente ele viu lá um bolo maravilhoso e passou adiante, mas aquilo fica na cabeça. A gente acaba guardando na nossa memória, mesmo que involuntariamente. Então, futuramente, se ele pensar em consumir bolo, se ele pensar em doce, automaticamente ele linka isso com você. Ele vai pensar, semana passada eu vi que a Carol postou um bolo lindo, vou procurar saber mais. Então, no momento que você tem essa constância, você está plantando essa sementinha na cabeça do seu cliente, para que ele consuma cada vez mais. E lembre-se sempre que a constância, sempre eu estou trazendo esse conteúdo aqui para vocês, estou sempre repetindo, não é apenas fotos, não é apenas stories, tá certo? Busquem ali trazer algo que realmente impacte na cabeça do seu cliente. Porque não basta ser uma foto comum, você tem que gerar aquele boom na cabeça. Nem ele soubesse que ele estava com tanta vontade de comer um doce, entende? É justamente isso que você precisa fazer, para você chamar a atenção dele, para fixar na cabeça dele. Uma imagem que realmente crave no crânio dele e ele nunca mais esqueça. Agora você pode usufruir de conteúdos de diversas formas, você já tem dicas e muito conteúdo legal que você pode utilizar a seu favor aí, que são vídeos, fotos, interações via stories, stories atualizados, feed atualizados, você vai estar montando o seu portfólio virtual. Mas isso tudo são estratégias que você pode juntar aí no seu negócio. Uma dica que eu acho interessante falar aqui, de que coisas que você não deve fazer, tá certo? Eu não acho válido que você forneça, por exemplo, a chave do seu negócio para outra pessoa. Porque imagina só, se você tem como frequência distribuir receitas, porque eu sei que isso gera um engajamento maior, independente de qual seja a sua loja, gera um engajamento maior, porque as pessoas têm um interesse muito grande por consumir esse tipo de produto, né? Esse tipo de conteúdo. Mas imagina o quanto seria frustrante para você se você distribuísse as suas receitas e um concorrente ou outra pessoa que estivesse próxima a você passasse a trabalhar com as suas receitas. Isso gera um pouco de frustração. Imagina o que seria da Coca-Cola se ela desse ali a receita dela aonde quer que ela estivesse. Não existiria mais Coca-Cola. Existiriam centenas de refrigerantes sabor cola, né? Mas todos sempre muito próximo à Coca-Cola, e aí ela perderia a ênfase que ela tem no mercado. Então, você pode utilizar essa estratégia de dar algumas receitas para tornar ali um pouco mais dinâmico, mas contanto que sejam receitas desconexas com o seu produto-chave ou com o que você mais vende. Então, se você vende bolo, você pode dar uma receita de um biscoitinho para chá da tarde, você pode dar uma receita, por exemplo, de uma vitamina nova, algo assim que não gere tanta relação com os produtos que você venda, para que isso não afete diretamente a sua loja. E lembre-se sempre, às vezes você pode fornecer tantas receitas que você acaba perdendo o vínculo fornecedor-cliente e no lugar de atrair mais clientes que querem consumir o seu produto, você pode passar a atrair concorrentes que querem, na verdade, pescar receitinhas ali no seu lago. Então imagina o quanto isso seria frustrante. Então uma dica que eu acho muito válida é você não utilizar essa estratégia que muitos utilizam, eu vejo muito, de fornecer ali receitas frequentemente para pessoas ali no seu Instagram, independente de onde seja, para gerar esse engajamento um pouco maior, porque futuramente isso pode prejudicar o seu negócio, tá certo? Então pensem aí quais são as formas que você pode utilizar isso e quais não. Se eu pudesse dar um conselho, eu não utilizaria isso, caso você tenha interesse de vender, de atender os seus clientes, de ser visto como fornecedor. Não acho tão interessante, mas vale a pena você pensar um pouco e ver o que é válido para você e o que não é. E para contrastar um pouco com isso que eu acabei de dizer do que você não deve fazer, vamos falar por mais um conteúdo do que você deve fazer e deve fazer muito. Imagina o quanto é dinâmico e o quanto é divertido você dar sugestões do que o cliente pode fazer com o seu produto. Então imagina só, quando a gente pensa em bolo, a maioria das pessoas pensa em festa, pensa em confraternização, algo assim. Mas será que o bolo foi feito só para comer em festas? Pensa aí. Então, o que você acharia de um post na sua rede social falando
Que delícia! Imagina só o desejo do dia. Um bolinho de maçã com especiarias e uma bolinha de sorvete para comer nessa tarde de domingo junto com a família. Quem não ia querer? Todos iam querer consumir uma fatia de bolo com sorvete junto da família e quem sabe lá até assistindo um filme no Netflix ou juntar toda a família na casa de alguém só para consumir um bolinho. Isso, além de tudo, ia criar ali uma lembrança para o seu cliente, ia tornar um momento especial, ia deixar ele, além de deixar ele com vontade de consumir, ia deixar com vontade dele fazer essa programação diferente, trazer um pouco de um programa diferente na sua rotina. Então você pode dar dicas de como consumir o seu produto. Então se você trabalha com, por exemplo, brownie, você pode dar uma dica de esquentar 10 segundinhos no micro-ondas para deixar ele mais cremoso por dentro e muito mais gostosinho de comer com uma caldinha quente, uma bolinha de sorvete. Então você pode dar dicas de consumo do seu produto, de como deixar ele ainda mais atrativo para quem quer que queira consumir. Então, além do cliente ter o desejo natural de consumir o seu produto, ele vai ficar ainda mais com desejo, porque ele vai ver o quanto esse produto pode ser diversificado e quais são as maneiras diferentes que você pode consumir o produto. Então é muito interessante. Foge daquele conteúdo padrão de foto, de vídeo, de partindo. Isso gera ali uma sugestão para o seu cliente. Então você acaba tendo essa troca de experiências e pode até gerar ali uma lembrança afetiva para o seu cliente, que futuramente, quem sabe, ele não comenta ali com uma prima, uma tia, uma avó e acaba atraindo ali mais pessoas de um público totalmente diferente para a sua doceria. Então imagina o quanto isso seria atrativo e diferente do que a gente vê por aí. E o que você quer nesse mercado, né? Justamente se diferenciar e conseguir atrair ainda mais uma demanda de clientes para o seu produto. Então, nada mais interessante do que você achar uma loja diferente, uma loja que te gere ali uma conexão, que você tenha, além do desejo de consumir o produto, você tenha vontade de se sentir mais próxima da marca, sentir que você faz diferença, que você faz parte daquela marca. E aquilo ali não é só venda de um produto, mas é a construção de uma família, é a construção de um negócio. E para participar desse negócio, você como cliente, né, vamos supor assim, você consegue ter uma participação afetiva. Isso é muito especial para o cliente, isso torna ele muito mais interessado pela sua marca. Então não é apenas uma marca, é, vamos dizer assim, uma grife, é algo que dá ali uma sensação de conforto muito grande para o seu cliente. Então todas essas técnicas que eu falei até aqui, você pode utilizar sim para alavancar o seu negócio. E tem outras técnicas que você pode utilizar que na verdade são estratégias de... como é que eu posso dizer? São gatilhos mentais que você pode utilizar, seja em frases, seja em alguns posts, para despertar um interesse mais urgencial do seu cliente pelo seu produto. Então vamos supor que você tenha muito bolo de cenoura, você precisa vender bolo de cenoura para poder não ficar no prejuízo. Vamos supor que você esteja nessa situação. Quais são as técnicas que você pode utilizar para conseguir que o seu cliente tenha uma atenção maior no bolo de cenoura e que ele queira consumir o bolo de cenoura especificamente? Tem alguns gatilhos mentais, na verdade, que você pode utilizar que já ativa. E isso é muito primitivo, vamos dizer assim. É algo que a gente está fundado no nosso cérebro muito antes da gente existir. Desde que a humanidade existiu, sempre que você fala em escassez, em urgência, em alguns outros gatilhos, você desperta um interesse maior no seu cliente. Então vamos supor que você tenha 50 bolos de cenoura para vender, mas você pode utilizar o gatilho da escassez. E como que ele funciona? Você pode fazer um post com um bolo de cenoura maravilhoso, fatiando, e dizer que aquele produto está escasso, que vai acabar, e que se ele quiser consumir aquele produto, ele se apresse. Então você pode dizer, restam poucas unidades, produto totalmente artesanal, se você ainda tiver interesse, ainda temos vagas, já agende no número tal. Então isso gera uma escassez do seu produto e vai despertar um interesse ainda maior. Então se ele tinha vontade de comer, agora que ele sabe que tem menos oportunidade, tem menos quantidade, vamos dizer assim, ele vai sentir essa vontade mais urgencial de consumir. E aí você deve estar se perguntando, será que isso realmente funciona? Se bota nessa situação, se coloca nessa situação. Imagina quando você está numa loja e de repente você escuta aquele alto-falante dizendo só resta mais um pão. Você pode nem precisar de pão, mas de repente você se sente na necessidade de consumir o pão, de garantir aquele pão para consumir à noite ou no outro dia. Então você poderia nem estar procurando, mas de repente isso ativa uma parte do nosso cérebro que gera essa sensação de urgência, de nossa, eu preciso.
Não é eu quero, é eu preciso. E é justamente isso que você pode ativar, né, nessa parte de gatilhos mentais. Existem muitos outros que você pode utilizar, que eu vou tentar trazer em outro conteúdo aqui no YouTube. Então fiquem ligados. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já ativa o sininho, já se inscreve, porque vem muito conteúdo de valor que eu tenho certeza que vai fazer a diferença no seu negócio e vai te engajar cada dia mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e eu te espero na nossa próxima aulinha.